Muito bom. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 5. Provavelmente nesse ano, se Deus não mudar a inclinação do meu coração, eu vou pregar o ano inteiro só sobre o Evangelho. Então, em janeiro eu falei sobre a radicalidade do Evangelho, falei sobre os primeiros capítulos de algumas cartas. No futuro vou voltar, ainda faltou outras, mas agora em fevereiro eu quero me deter em Romanos capítulos 5, 6, 7 e 8. Esses 4 capítulos centrais da carta de Paulo aos Romanos. E eu não vou pregar sobre os 4 capítulos hoje, cada domingo um capítulo, né? Hoje o capítulo 5 sobre a justificação, capítulo 6 sobre a santificação, o capítulo 7 sobre a vitória sobre o pecado e o mal, e o capítulo 8 sobre a segurança que o Evangelho nos dá. A carta de Paulo aos Romanos ela é a maior de tamanho e de conteúdo. Na história da igreja, muitos avivamentos, muitos movimentos de renovação, eles aconteceram a partir da exposição, da redescoberta da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O conteúdo dessa carta é glorioso e é maravilhoso. E do capítulo 1, 2 e 3, ali ele fala sobre a ira de Deus, sobre o pecado, depois ele fala sobre a justificação, e aqui no capítulo 5, ele começa a aplicar a justificação na nossa vida. O Martinho Lutero dizia que o que mantém uma igreja em pé, ou faz com que ela caia, ela se desvie, é a compreensão da justificação. A justificação é a doutrina central do cristianismo, da igreja cristã. Se você é um cristão e não entendeu a justificação, você ainda não entendeu nada. Então a justificação é a base da igreja, é o que traz avivamento, renovação espiritual na fé dos crentes e a compreensão da justificação. A santificação, ela decorre da justificação. E esse capítulo 5 aqui, nesses 11 versículos, o apóstolo Paulo vai falar sobre as bênçãos da justificação. Então eu vou mostrar como o Evangelho muda a nossa vida, no capítulo 5, como ele santifica, como ele nos liberta do poder do pecado. No capítulo 6, como ele vai nos tirando da presença do pecado, como ele nos dá vitória sobre o pecado no capítulo 7, e no capítulo 8, como ele nos possibilita viver seguros, confiantes, alegres nesse mundo, com a segurança da salvação. Então eu convido você a estudar, né, esse mês agora, esses capítulos. Leia na sua casa, anote, escreva. O que eu vou falar hoje aqui dava para fazer 7 pregações. Cada benefício é um sermão. Seria 7 pregações. Eu vou fazer tudo em uma só, em 30 minutos aí. Por isso eu quero que você olhe para o texto, fique no texto, não saia do texto, anote o texto, grave tudo que eu falar, vai estar no texto. Nesse texto aqui você vai ver que riqueza, que compreensão, que densidade de verdades teológicas profundas nesses 11 versos que o apóstolo Paulo nos fala aqui em Romanos capítulo 5. Então, olhe aí na sua Bíblia, eu vou ler na versão atualizada que a gente mais usa, e depois eu vou usar a nova versão transformadora, que para explicar e que a própria tradução já explica esses benefícios que a gente vai falar. Então vamos lá, capítulo 5 de Romanos, versículo 1 a 11, as 7 bênçãos da justificação, os 7 benefícios da justificação. Anote aí, se você quiser, escreva no seu celular, o que você tiver aí, anote essas bênçãos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo,
pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Senhor, aplica essa palavra em nosso coração, aumenta a nossa atenção, a concentração, tira toda distração da nossa mente, que estejamos atentos à Tua palavra e à operação do Teu Espírito em nós, por meio dessa palavra, em Cristo Jesus. Amém. Paulo explica no capítulo 3 e 4 a justificação, usando Abraão como exemplo, e agora ele chega nesse momento e diz: agora que nós somos justificados por meio da fé, que nós somos aceitos, que nós recebemos a justiça de Cristo em nós, nós recebemos vários benefícios. Primeira bênção da justificação, nós temos paz com Deus, por meio de Cristo. Não sei, quando você está lendo o Antigo Testamento, às vezes o Novo, às vezes chega alguns textos e fala assim: nossa, como Deus está irado, né? Como Deus está furioso. Lá no Êxodo, por exemplo, quando Deus fala lá, pega a espada, Moisés, e a ira de Deus se acende. Em Romanos, Paulo vai falar no capítulo 1, sobre a ira de Deus se manifesta no céu, contra toda injustiça e impiedade dos homens, que conhecendo a verdade na revelação natural, não adoraram a Deus sendo Deus, mas adoraram ídolos, e criaram ídolos de répteis, de bichos, de ser. A ira de Deus se manifesta. A ira de Deus é a reação justa e santa de Deus contra toda maldade, impiedade, injustiça e idolatria. Deus não pode deixar de ter ira, porque Ele é santo e justo. E quando a gente quebra a sua santidade, a sua justiça, a ira de Deus se manifesta. Então, o Antigo Testamento e no Novo Testamento, você vai ver que esse é um problema. Deus está irado com o seu pecado, porque Ele é santo, Ele não pode deixar de ser santo. Ele não pode olhar para você cometendo pecado e falar assim: ah, coitadinho, sendo que você é um pecador. A justiça de Deus, a santidade de Deus requer a sua morte, pois a alma que pecar, essa morrerá, e o salário do pecado é a morte. Essa tensão em Deus, Deus é justo e santo, mas Ele nos ama. Ele quer nos salvar, Ele quer nos trazer para perto, Ele quer ter um relacionamento conosco. Como é que Deus resolveu isso? Na cruz do Calvário. O único justo, o único santo, o único perfeito, o homem Deus e o Deus homem, recebeu o castigo pelos nossos pecados, a justiça caiu sobre ele, a ira de Deus caiu sobre Jesus. Jesus experimentou a ira, para que agora pela fé aqueles que creem no sacrifício de Cristo, recebem a justiça de Cristo. Você é justificado, Deus declara você justo, Deus declara, sua pena está paga. Seu pecado foi pago, sua dívida foi rasgada, já foi pago isso daqui. E aí, quando você crê, você recebe essa justiça. E o que acontece? Agora você está em paz com Deus. Deus não está mais irado com você. Deus nunca mais vai ficar contra você. Nunca mais Deus vai dar as costas para você. Nunca. Se você está em Cristo. Pastor, mas quando eu peco, Deus não vira as costas? Não, Deus não vira as costas. Você está coberto no sangue de Jesus. Isso é um estado que a gente está. Nós somos justificados, a justiça nos foi dada. Nós não estamos mais em Adão na frente, nós estamos em Cristo. Agora nós estamos em paz com Deus. Deus não está mais irado contra eu, contra você, nós que fomos cobertos pelo sangue. Deus não quer mais te mandar para o inferno, muito pelo contrário, porque você foi coberto pelo sangue de Jesus. Isso aqui é um dado objetivo, ainda que você fale assim: eu não estou sentindo isso, mas essa é a verdade. Pela fé você crê, você é justificado, sua dívida foi paga, e a justiça de Cristo foi creditada, foi dado, foi declarado, você é justo. Deus olha para mim agora, Ele não vê mais os meus pecados. O que Ele vê?
ele vê a justiça de Cristo. Ele olha para você, não vê os seus pecados, seus erros, ele vê a justiça de Cristo. Agora nós temos paz com Deus. Paz com Deus, e aí a acusação do inimigo, a culpa, a vergonha, tenta nos colocar para baixo. Você tem que lembrar disso aqui. Eu estou em paz com Deus, Deus está em paz comigo. Eu fui reconciliado, o juiz já decretou, eu fui justificado. Eu tenho paz com Deus. Quanta gente vive debaixo de culpa, vergonha, mas eu não mereço, eu não sou digno. Não é mesmo, mas Cristo morreu por você, o sangue foi por você, foi por mim. Ah, mas quem sou eu? Você está em paz com Deus, porque Cristo já pagou a sua pena, a ira de Deus já foi satisfeita, a justiça de Deus já foi realizada na cruz do Calvário. Quando a gente orou aqui, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por que fala justo? Porque Ele não vai fazer você pagar aquilo que Jesus já pagou, não vai fazer. Então tem gente que fala assim: eu já vi muita gente, às vezes recebe um câncer, aparece um câncer, será que Deus está me castigando pelo meu pecado? Não, não está. Você tem paz com Deus. Deus não castiga como punição, Ele castiga como correção, como disciplina, é corretivo, não é punitivo, não é retributivo. Por quê? Porque Ele é justo, Jesus já levou. Percebe? Esse é o estado nosso, nós somos justificados, Deus não pode mais estar contra você. Mas se Deus pesar a mão, se Deus ficar com raiva, pastor, quem garante isso? A Bíblia, o Evangelho, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, é só você ler a Bíblia, só você entender. A reforma protestante, ela surgiu porque essa verdade tinha sido esquecida, as pessoas viviam atormentadas, amedrontadas, apavoradas com medo de Deus, com medo do inferno, com medo do diabo, com medo de Deus. Deus era sempre um Deus irado, punitivo. Paulo diz: nós temos paz com Deus, e a paz com Deus nos traz a paz de Deus, que é dentro, que é subjetiva, que quanto mais você se relaciona com esse Deus, mais a paz de Deus você vai ter. Esse é o primeiro benefício. Segundo, versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Acesso à graça de Deus. Acesso à graça de Deus. Essa palavra acesso, no original, no grego, ela dá a ideia de alguém que introduz. A ideia é, nós estávamos fora, e lá no Antigo Testamento você vai ver isso. Nós que somos gentios, a gente era separado pelo muro que deixava os gentios do lado de fora, o átrio externo do templo. O gentio não pode passar para esse lugar da presença de Deus, senão ele será morto. Então tinha um muro, e depois que entrava ali e passava pelo pátio dos gentios, tinha a cortina, o véu do santuário, que separava o santo lugar do santo dos santos. Separava, você está fora. O que Paulo diz em Efésios 2:11? Que Jesus removeu o muro que nos separava. E o que a Bíblia diz quando Jesus morreu, e lá na cruz, quando Ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dizendo que agora Jesus nos introduz à graça da presença de Deus. A ideia aqui é que você entra no ambiente da graça, você entra no palácio do rei, que é repleto da graça. Agora você vive na atmosfera da graça, como se Ele pegasse você e introduzisse. Entre agora você pode estar firme, você vive no ambiente da graça. No Antigo Testamento, uma história que ilustra bem isso, é quando a rainha Esté, para salvar o seu povo, precisava falar com o rei, e ninguém podia ir ao rei sem ser chamada pelo rei. Se você fosse até o rei sem ser chamado, ele não tivesse num bom dia, ele podia até mandar te matar, só por causa da sua ousadia. E a rainha Esté falou: preciso falar com ele. E ela foi, e ele usava o cetro, e quando ela chegou, e sem ser chamada, ele inclinou o cetro na sua direção, e era o seu favor, e disse: fala, minha rainha, o que você deseja?
Aqui esse texto está dizendo, olha, quando você crê em Jesus, o cetro da graça traz você para perto, o palácio do Rei dos Reis foi aberto, você tem acesso, você pode ser introduzido à presença de Deus, ao Santo dos Santos, você pode falar face a face, igual Moisés falou, e mais do que Moisés, porque agora você tem o Espírito Santo. Quando você é justificado, você não precisa ficar de fora, você não precisa ter medo, você não precisa falar assim, quem sou eu para entrar na presença de Deus? Quem sou eu? Muito pelo contrário, agora justificados pela graça, a gente não sai mais da presença de Deus, você não sai mais do ambiente da graça, você não vive mais fora da graça de Deus, você está sempre na presença de Deus, você não precisa mais orar, Senhor, entrando na tua presença, a gente não entra, porque não sai, a gente está na graça. Esse é o estado, é o ambiente, a atmosfera, a gente vive na graça de Deus, na presença do Santo Deus, nós temos acesso a Ele, face a face, por meio da justificação de Cristo. O que você tem que orar é, Senhor, dá-me consciência, que eu estou sempre na Tua presença, faz eu saber, faz eu discernir que eu vivo sempre na Tua presença, nesse ambiente da graça. Observe que Paulo diz, fomos justificados, temos paz com Deus. Agora, isso já vai do passado, já aconteceu, já fomos justificados, quando você creu, você foi justificado, é um ato, ninguém pode ser mais ou menos justificado, entendeu? Ninguém pode ter mais justiça de Deus ou menos justiça de Deus, é igual para todo mundo. A gente pode ter mais graus de santificação, mas justiça é igual para todo mundo. Fomos justificados, diz respeito ao passado. Agora, o acesso à presença de Deus diz respeito ao presente. Você pode falar, viver, ter comunhão, ter intimidade, se relacionar com Deus, ouvir a voz de Deus. Você pode entrar. Aquilo lá que o sacerdote do Antigo Testamento fazia uma vez por ano no dia da expiação, que tinha todo um preparativo, tudo aquilo era símbolo e sinal para o que Jesus fez, para que a gente hoje pudesse olhar para a nossa vida e falar assim, que privilégio que eu tenho, logo eu, um miserável pecador, logo eu, que não sou digno, que não mereço, tenho acesso ao Santo dos Santos, posso entrar à presença do Rei dos Reis, e mais do que isso, eu sou ouvido, eu sou atendido, Ele tem prazer em se relacionar comigo. Esse é o nosso Deus. Acesso à presença de Deus, somos introduzidos. Você não precisa de mediador, você não precisa de santo, você não precisa de oração forte, você não precisa de campanha, você não precisa do pastor, você não precisa da igreja, você não precisa do anjo, você não precisa nada desse negócio. Você só precisa falar, Senhor, por meio de Jesus Cristo, os portais se abrem, por meio de Jesus Cristo, o Deus eterno se inclina e diz, fala meu filho, porque agora você foi reconciliado com Deus, você não está mais brigado, afastado, separado, você foi aproximado pelo sangue da sua cruz. Você acredita nisso? Essa é a promessa de Deus. Eu, você, nós não precisamos de sacerdote, nós temos o grande sumo sacerdote que é Jesus, que nos introduziu. E aí tudo mudou, a relação, as mediações, tudo mudou, tudo simplificou. Você não precisa, com Deus, ter burocracia. Eu vou pedir para o santo tal, para o fulano tal, para o pastor tal, para a corrente tal, para a irmã tal. A gente pode e deve orar uns pelos outros. É assim que a Bíblia manda, mas não que é o fulano, mas é a graça de Deus que nos leva direto ao trono. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira bênção. Passado, presente, terceira bênção. Igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes. Versículo 2. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Expectativa da glória. Nós nos alegramos nessa esperança. Temos a esperança de participar da glória de Deus. Expectativa. Qual é a expectativa para o futuro? Qual é a expectativa para enfrentar a morte? Qual é a expectativa? Expectativa da glória de Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E quando enfim chegar a morte, sem medo então, terei vitória. Verei na glória o meu Jesus.
Quem é justificado tem expectativa da glória, irmãos. Você vai num velório, você vai num funeral de alguém que é crente, e o povo é crente, é diferente. Você vai no funeral, eu já vi muito funeral assim, de quem não é crente, eu já fiz, já fui. Coisa triste, irmãos. Coisa horrível. Quando você vai no funeral de quem morreu sem fé em Jesus, e o povo não tem fé em Jesus, é um desespero só, é uma tristeza só, é uma coisa horrível. Mas quem é de Jesus, ele tem a esperança da glória, a expectativa da glória. Eu sei que o meu passado foi redimido, o meu presente é santificado, e o meu futuro é a glória do Senhor. Eu vou participar dessa glória. E aqueles que são de Cristo não morrem, já passaram da morte para a vida. Paulo diz, agora nós temos essa expectativa, essa esperança. Nós sofremos, mas nós não sofremos como quem não tem esperança. Você chora pelas pessoas que partiram, mas você chora com esperança. Você está dizendo para o seu ente querido, nós vamos nos encontrar novamente na glória celestial. Até a glória, é um até logo, não é definitivo, é até logo, porque nós temos esperança. Agora, quem vive nesse mundo sem? Eu lembrei esses dias conversando de uma história com um pastor americano que contou aqui no Brasil, que ele tinha na igreja dele, uma mulher começou a frequentar, e a mulher disse que não tinha fé, não acreditava em nada, e ela continuou frequentando, e ele foi falar com ela de novo, e aí, você está tendo fé? Ela falou, não, continuo sem fé. Ele falou, mas por que a senhora está frequentando a igreja? Ela falou, porque aqui é o único lugar que eu vejo um povo que tem esperança, e eu gosto tanto disso. Imagina, ela mesma não tinha fé, mas só de viver com a igreja e ver gente que tem esperança, porque ela está no meio de um povo desesperado, povo tudo apavorado, com medo da morte, medo, e chega o pessoal que canta um cântico como esse, cheio de esperança, quando você encontra um crente em Jesus de verdade, a morte não o assusta, porque Jesus venceu a morte, e a expectativa nossa não é ser comido pelos vermes, não é ser devorado lá no túmulo, é fechar os olhos aqui e abrir os olhos na glória celestial. Essa é a nossa expectativa. Paulo está dizendo agora, nós temos essa esperança, e o mundo pagão que Paulo vivia, o pessoal não tinha esperança de mais nada. Então o presente, passado, presente e futuro, aí ele continua, versículo 3, quarta bênção, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. A palavra gloriar, aí você pode traduzir, até outra tradução diz assim, diz dessa maneira, também nos alegramos. Quarta bênção, alegria no sofrimento. Alegria no sofrimento. Aí você vai para Tiago, que eu li aqui semana passada, Tiago diz, tende por motivo de toda a alegria o passados por várias provações. Aí você fala assim, tem alegria no sofrimento. Por quê? Bom, se quando eu estou sofrendo, eu sei, presta atenção, eu sei, Deus não está me castigando. Deus não está me castigando, me punindo. O castigo corretivo, disciplinar e pedagógico, o sofrimento serve para isso, mas não punitivo, não como Deus que castiga apenas para te punir, Ele castiga para corrigir, para disciplinar. Então você está no sofrimento, você está lá, e você fala assim, eu não estou aqui pagando por nenhum pecado. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Deus não deixa você sofrer assim por nada, fruto do acaso, do destino, da sina, do erro, de alguma coisa. Não. Deus governa a nossa vida. Então vê um sofrimento, vê uma enfermidade, uma doença, uma perseguição, um desemprego, uma crise, uma coisa grave na sua vida. Paulo diz, a gente tem alegria no sofrimento, sabe por quê? Porque sabemos que Deus está trabalhando, Deus está agindo no sofrimento, Deus está agindo em nosso caráter, Deus está transformando nossa vida, nosso caráter, Deus está purificando a nossa fé. Não somente isso, gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência no original, é até traduzido aqui, é um caráter que foi provado e aprovado. Deus provou você e você foi aprovado pela fé, louvado seja o nome do Senhor. Você passa pelo sofrimento com essa certeza, Deus está me provando, Deus está agindo, Deus está operando. Essa palavra tribulação vem de um objeto que era usado na Grécia Antiga, de tribulo,
que era um material de madeira com ferro na ponta, que você passava nos cereais para tirar a palha do grão. Então você passava ali e tirava a palha e ficava só o grão. Daí vem a palavra tribulação, o tribulo, que era esse objeto que fazia a purificação. Então a tribulação é assim: passa a tribulação na sua vida para você deixar de ter uma fé infantil, interesseira, de barganha, para você deixar de negociar com Deus, porque quando passa o sofrimento, você vai descobrir que a maior bênção de Deus é o próprio Deus. Você vai descobrir que na hora que falta a saúde, falta o dinheiro, falta os amigos, você descobre que o amigo que nunca falta, o recurso que nunca falta, a provisão que nunca vai faltar, é o próprio Deus. Na tribulação você vai perdendo as ilusões com esse mundo e colocando a sua fé somente nele, e descobrindo que ele é a maior riqueza que você tem. Quando tudo vai faltando, vai falhando, tudo vai acabando, você vai descobrir que você é a pessoa mais rica do mundo, se você tiver Deus sempre ao seu lado, e não importa o sofrimento, Deus está com os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falo bastante, agora a semana ele faleceu, muitos irmãos não conheceram, o nosso irmão Newton Borges. Nos últimos anos ele não pôde frequentar a igreja por causa da doença, mas há 11 anos, quando ele descobriu o câncer, o médico deu no máximo 1 mês de vida para ele, e depois foi dando prazos que ele ia morrer, mas esse homem foi crescendo, foi se santificando. Toda vez que eu visitava, eu saía de lá emocionado, eu saía de lá inspirado. E eu lembro, uma das últimas vezes que eu tive, ele já estava cego, tudo foi acabando no corpo dele, e há 1 mês atrás, ele não passa dessa noite, ele acorda. O apelido dele era o Highlander lá no hospital. Highlander, o homem não morre. E aí ele falou: pastor, a morfina não tira mais a minha dor. E essa noite eu tive dores terríveis. Mas quanto mais doía, mais eu cantava. Eu passei a noite cantando louvores. E eu senti a presença de Jesus, foi tão maravilhoso. Senti Jesus aqui comigo. Jesus me consolando, me confortando, me ajudando. Cada revelação, cada manifestação da glória de Deus na vida desse homem. Porque a tribulação produziu um caráter provado e aprovado. Perseverança. Passou a palha da ilusão, a palha das ilusões, dos enganos que a gente... Isso foi tirado e só ficou a fé pura no caráter de Deus. O fogo da provação, diz Pedro, purifica a nossa fé como ouro, que é tirado, cheio de impureza, mas o fogo tira a impureza e só fica o ouro puro da fé. Quando tudo está bem, irmãos, a nossa vida está bem, a gente desenvolve uma vida assim: Deus me deu isso, obrigado, Senhor, eu vou na igreja para Deus me dar aquilo, Deus vai me dar aquilo, Deus vai me dar aquilo, eu estou fazendo isso, Deus vai me dar aquilo, a gente fica com esse negócio. Aí quando a tribulação vem, aí você fala assim: eu posso perder o que for, mas eu não perco o meu Deus, Ele é tudo que eu tenho. Como diz Jó: ainda que tu me mates, eu me agarrarei a ti, pois tu és o meu Deus e o meu Redentor. É isso que a tribulação faz na gente. É por isso que não existe santo sem sofrimento. Não existe pessoa que foi santificada, aperfeiçoada, pessoa que é madura, sem passar pela tribulação. E Paulo diz, e Tiago diz também, na hora do sofrimento a gente se alegra, porque Deus está trabalhando na minha vida e Ele vai fazer alguma coisa muito bonita. Já parou para pensar nisso? Esse sofrimento aqui vai sair alguma coisa muito bela. Deus está deixando isso acontecer, mas Ele vai fazer alguma coisa aqui tão linda, e eu me alegro com o resultado do que Deus vai fazer. Bendito seja o nosso Deus, aleluia. Quinta bênção, irmãos, quinta bênção, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quinta bênção, derramamento do amor de Deus no nosso coração. Paulo diz, nós somos justificados, nós temos esse amor copioso,
foi derramado em nosso coração, e o Espírito Santo nos foi dado, outorgado, para a gente sentir esse amor, esse fato objetivo, é subjetivo agora, porque o Espírito coloca dentro de nós, e esse amor, Cristo morreu por nós, quando éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por algum bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu pedi meu emprego, eu pedi isso, eu pedi aquilo, a minha vida é só sofrimento, é só tristeza, eu acho que Deus não me ama. Se Deus me amasse, eu não estava... Não, Deus já provou o seu amor por você, Deus já provou o seu amor, porque deu o Filho dele para morrer em seu lugar, para morrer por você, para salvar você. Deus já provou o seu amor por você e por mim, Ele morreu sendo você pecador, você nem queria saber de Deus, você vivia a sua vida sem nem pensar em Deus, de maneira rebelde, indiferente, insubmissa, ingrata, levava a sua vida, e Jesus morreu pelos seus pecados, e Jesus morreu por você. O amor de Deus é provado, não há dúvida. Quando você duvidar, olhe para a cruz, Jesus morreu por você, foi em seu lugar, Deus já provou o seu amor por nós, e não precisa mais fazer isso. Ele não precisa provar mais, porque Ele já provou. Você sabe disso, que Jesus morreu por você? Você sabe que foram os seus pecados que levou o castigo até Jesus, aqueles pregos, aquela coroa de espinhos? Você tem noção disso? Você tem noção de que quando você nasceu, o Senhor criou você para a glória dEle, e você foi vivendo a vida sem lembrar de Deus, sem agradecer, sem reconhecer, sem adorar? Você tem noção da sua insubmissão, da sua rebeldia, da dureza do seu coração, da impiedade da nossa alma? Você tem noção de que você respira pela graça e misericórdia de Deus, e quantas vezes você para reconhecer isso? Você tem noção da vida que lhe foi dada, do dom da vida, da dádiva de Deus foi dada para você? Você tem noção do sofrimento de Jesus na cruz? Você tem noção do inferno que Ele experimentou? Você tem noção que isso foi por você? Santo Agostinho dizia que se tivesse um só na terra, ele morreria por esse um só. Morreu por você. Foi o seu pecado, foi a sua iniquidade que caiu sobre Ele. Você tem noção desse amor? Do Deus santo, justo, que olha para os nossos pecados, e a santidade de Deus quer nos devorar, nos destruir, mas o amor de Deus quer nos abraçar, e a cruz resolveu esse dilema. A justiça foi paga, e agora o perdão nos é dado, e a graça nos é dada, e o amor pode ser provado, experimentado, sentido. Você tem noção do quanto Deus ama você? Você tem noção do quanto Deus ama você? Você não tem noção disso, né? Se a gente tivesse noção do amor de Deus, você nunca ia se preocupar com nada. Você não ia se preocupar com seus filhos, você não ia se preocupar com o salário, você não ia se preocupar com doença. Se nós tivéssemos a compreensão plena do amor de Deus, ansiedade, você nem sabia o que seria isso. Sua vida era no amor de Deus. Com ansiedade, medo, vergonha, o amor de Deus é provado. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Sexta bênção, versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Certeza, convicção da glorificação. Seremos por ele salvos da ira. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Guarde esse muito mais. Eu já vi muito crente que já foi justificado, ele tem medo do juízo final.
quando eu era novo, na mocidade, dizia que no juízo final Deus ia botar um telão e ia passar todos os nossos pecados lá para todo mundo ver. Imagina, Deus botou todos os seus pecados escondidos lá no telão e bilhões de pessoas assistindo o seu pecado. Ô, louco! Imagina isso. Todos os seus pecados expostos, vai revelar para todo mundo. Não, aquilo que você falou escondido, aquela fofoca, vai falar lá no telhado aquilo, todo mundo vai ouvir. Ai, Deus me livre do juízo final. Você tem medo, o juízo final foi para impingir medo. E de fato a Bíblia diz que vai chegar o dia do juízo, o dia da ira de Deus sobre os ímpios, sobre a impiedade, sobre a maldade, sobre aqueles que não creram. Vai ter o dia da ira, o dia do juízo, o dia da prestação de contas, o dia do acerto final. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar, esse dia vai chegar. Agora Paulo vai falar, nós que já fomos justificados, nós somos salvos da ira de Deus. Isso não virá mais sobre você. Quem creu em Cristo já passou do julgamento. Depois tem o tribunal de Cristo, que alguns interpretam como para os galardões, pode até ser, que aí vai ser só os salvos para ver quem tem galardão, mas o galardão aí, como eu entendo, não é que lá no céu você vai ter uma mansão e outro vai ter um casebre, né? O galardão não é isso. Outro dia eu falo do galardão, hoje não dá tempo, demora muito isso. Mas eu creio em galardões, eu creio, mas o juízo, você não passa mais pelo juízo final. Se você já foi justificado, como é que você vai pagar de novo que Jesus já pagou? A ira de Deus não vem mais sobre nós, porque você foi coberto pelo sangue de Jesus, você foi justificado, você não precisa mais ter medo disso. Você tem que orar agora, vem Senhor Jesus, Maranata, conserta logo esse mundo, traz Senhor o dia do juízo, eu estou ansioso pela sua vinda, quando o Senhor vai dar um jeito no mal e na maldade desse mundo. Quando a sua ira, lá em Apocalipse, a ira do Cordeiro, e ai daqueles que não creram, e ai daqueles que não confiaram nele, a ira do Senhor virá, mas aqueles que creram, esses aí vão cantar jubilosos, Maranata, vem Senhor Jesus. Esses vão encontrar-se com o Senhor nos ares, esses vão dar boas-vindas ao nosso Salvador, esses vão entrar na glória, sem medo. Paulo está dizendo, nós seremos glorificados, você vai ser glorificado. Ele diz assim, se quando você estava lá perdido, o Senhor te salvou da ira, agora veja o versículo 10, muito mais agora, que você foi reconciliado. Observe, se Jesus já te salvou do pior, imagine agora que você é amigo de Deus, imagine agora que você foi reconciliado com Deus, o que ele está dizendo, muito mais. Se Ele já te deu Jesus, você acha que Ele vai deixar faltar pão na sua mesa? Você acha que Ele vai deixar de cuidar de você, dos seus filhos, da sua casa, da sua saúde, da sua alma? Você acha que Deus vai te desamparar? O argumento de Paulo é esse, veja, se Ele já fez isso, que é o principal, o mais importante, você acha que Ele não vai fazer o menor agora, que você faz parte da família de Deus? Ele vai te rejeitar, Ele vai te abandonar, Ele vai te recusar? Paulo diz, é claro que não, é claro que não. Se Ele já fez o maior, viva no melhor de Deus hoje. Desfrute desse amor, dessa graça, dessa bondade, desse cuidado, dessa provisão, desse recurso. Relaxe, porque tudo o que precisava ser feito, Jesus já fez por você. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Todos os nossos problemas acabaram. Todos os nossos problemas acabaram na cruz do Calvário. Problema espiritual, problema com Deus, tudo já foi resolvido na cruz. E Paulo diz agora, nós temos essa certeza. Agora não podemos cantar, não podemos dizer como Paulo diz, onde está? Podemos zombar da morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Porque tragada foi a morte pela vitória do Filho de Deus. Nem o aguilhão da morte nos acerta mais, porque estamos nele. A nossa vida está segura em Cristo. Ele já deu o melhor que Ele tinha, a Trindade deu o Filho por você. Você acha que muito mais agora, nós não seremos salvos? Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos da condenação do pecado, estamos sendo salvos da presença do pecado e seremos salvos completamente. Isso se chama justificação, santificação e glorificação. E aquele que começou vai completar, Ele não deixa no meio do caminho. Ele não começou você, aí cansei de você. Às vezes eu tenho até vontade que Deus fosse um pouco ruim assim, faltou 2 domingos na igreja, Deus vai mandar uma praga lá na casa.
deixou de vir um mês na igreja, né? A gente até tem essa tendência assim, mas Deus acredita no amor, Deus confia no amor dele, Deus confia na sua graça, Deus quer que você viva com segurança. Qual é o pai que ia ficar feliz de ver um filho dele, você dá lá a janta, o lanche para o seu filho guarda o lanche debaixo da cama, e aí você fala, filho, por que você não comeu? Eu falo, pai, vai que amanhã o senhor não me dá? Eu fiquei preocupado, eu guardei para amanhã, vai que o senhor se esquece de mim, vai que o senhor não me dá, eu estou guardando aqui. Como pai, o que você sentiria com isso? Agora Deus está dizendo, eu já dei o meu filho por você, você acha que eu não vou dar o pão de cada dia, você acha que eu não vou cuidar de você, e você acha que a tribulação que vier, Deus vai estar trabalhando com você, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aí eu lembro um dia um aluno, numa palestra desse professor famoso, Leandro Carnal, que conhece muito a Bíblia, muita história da igreja, foi padre, eu acho que foi monge. Um aluno pergunta para ele, professor, quando o apóstolo Paulo diz que aprendeu a viver feliz em toda e qualquer situação, quando ele diz que pode todas as coisas, o apóstolo Paulo tem essa felicidade, a palestra era sobre felicidade, sobre se é possível ser feliz nesse mundo. E o Leandro Carnal fala assim, como eu gostaria de ter essa fé. Quem tem essa fé, tem felicidade. Aí ele faz uma brincadeira, uma zombaria ali, mas ele diz, como eu gostaria de saber que tudo que acontecer, Deus está agindo para o seu bem. O apóstolo Paulo tem essa felicidade, porque ele acredita nisso, ele diz assim, como eu gostaria de ter essa fé. O homem é intelectual, o homem é famoso, mas ele não tem. É por isso que Deus ocultou dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos e frágeis desse mundo, e deu a você esse dom da fé, para que você hoje receba essa alegria que vem do céu e confie nessa bênção. Louvado seja o nome do Senhor. 7ª e última bênção, versículo 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Não somos mais inimigos, somos amigos de Deus, somos reconciliados, fomos agora, a ira de Deus já foi apaziguada, propiciada, expiada na cruz, e agora nós podemos, versículo 11, a última bênção, nós podemos ter alegria em Deus. A palavra nos gloriamos, uma boa tradução, melhor tradução assim, nós nos alegramos em Deus. Nós não nos alegramos só na esperança, só na tribulação, agora a nossa alegria está no ser de Deus, na pessoa de Deus, porque Deus é bom, porque Deus me ama, porque Jesus morreu em meu lugar, porque Jesus é meu Pai, Ele me reconciliou, os meus pecados foram pagos. Então aquele Deus que você fugia, aquele Deus que na sua infância você aprendeu a ter medo, aquele Deus que você olhava com medo, Ele vai me castigar, esse Deus aí você precisa mudar, substituir por Deus verdadeiro, o Pai de Jesus, que quando você conhece esse Deus, você não foge dele, você corre para Ele. Quando você conhece esse Deus, quando alguém fala assim, vamos louvar, vamos adorar, vamos ler sua palavra, o seu coração se alegra, porque esse Deus é bom demais, esse Deus é maravilhoso, esse Deus nos fascina, nos apaixona, nos atrai a sua beleza, esse é o Deus que é o autor e a fonte de toda a alegria verdadeira, é o nosso Deus. E aí, meus irmãos, hoje, nesse exato momento, tem um monte de gente buscando alegria numa bebida alcoólica, numa droga, em entorpecentes, anestesiantes. As pessoas, essa é uma sociedade entorpecida e anestesiada por droga, por bebida, por causa da tristeza e da infelicidade. Paulo conclui agora, você que foi justificado, perdoado, salvo, reconciliado, agora você pode exultar no Deus de toda glória. Você pode ter aquela experiência que Pedro chama de alegria indizível.
É aquela alegria que você não consegue expressar, mas é a alegria que Deus coloca no nosso coração. É a alegria da salvação, é a alegria de Jesus, é a alegria da vida eterna, é a alegria do perdão dos pecados, é a alegria que eu não preciso mais viver me escondendo, é a alegria que eu não tenho mais culpa, eu não tenho mais vergonha, eu não tenho mais medo, eu não tenho mais preocupação, porque a minha vida está nele. Eu sei que eu sou dele, eu vou para ele, eu fui criado por ele, para a glória dele, eu vivo nele. E esse Deus é cheio de toda alegria. Você já olhou a face de Deus e você imaginou Deus sorrindo para você? Você já olhou a face de Deus? Você já olhou a face de Jesus? E Jesus não está bravo com você, Ele está sorrindo para você. Ele está sorrindo para você, porque Ele ama você. Você já encontrou alguém que você tem prazer na presença daquela pessoa? Tem prazer de estar com eles, de reencontrá-los. Deus tem prazer, o beneplácito, a boa vontade. E aí Deus está dizendo: meu filho, eu quero que você descubra o prazer de estar comigo, porque não existe prazer verdadeiro sem Deus, não existe alegria verdadeira sem Deus. E o Senhor está dizendo: vocês foram justificados, se alegrem, porque essa alegria não acaba na quarta-feira de cinzas. Essa alegria não depende das circunstâncias, essa alegria não depende das coisas, essa alegria depende de Cristo em nós. A alegria plena, na presença de Deus, há plenitude de alegria, na presença de Deus, a alegria pula de alegria. Essas são as 7 bênçãos da justificação. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos acesso, nós temos paz, nós temos esperança, nós temos o amor de Deus no nosso coração, nós temos alegria no sofrimento, nós temos alegria no próprio Deus, porque nós somos justificados. Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche os seus olhos. O que você tem que fazer para experimentar tudo isso? Só crer, só receber. Sim, Jesus, eu creio, eu confio, eu recebo, eu me aproprio. Feche os seus olhos e ore e fale: Senhor Jesus, eu quero viver com essa paz no coração. Eu quero viver com essa esperança gloriosa. Eu quero viver na Tua presença. Eu quero sentir o Teu amor dentro de mim. Eu não fui rejeitado. O Senhor não vai me condenar. O Senhor não vai me punir. Não vai me excluir. O Senhor não preparou para mim uma vida de sofrimento e tormento. Eu vou me alegrar na tribulação, porque eu sei que Deus está trabalhando para o meu bem. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que eu vou ser glorificado igual a Jesus, aleluia. Eu sei que a morte não é o meu fim. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é um Deus alegre. Eu sei que o Deus que eu sirvo é o Deus de toda a vida, toda alegria, toda felicidade. Eu não preciso de entorpecimento, eu preciso do Espírito Santo dentro de mim. Aleluia, aleluia. Você anda preocupado, nervoso, ansioso, tudo já foi feito por você, foi por você. Creia nisso e ore ao Senhor. Sim, Jesus, sim, Jesus. Que palavra gloriosa, que palavra maravilhosa. Tudo isso pelo sacrifício da cruz do Calvário, motivado pelo amor eterno do Deus amoroso, do Deus bondoso, do Deus santo, que resolveu o nosso problema na cruz, que removeu o pecado e nos deu a salvação e a justificação, aleluia. Senhor, traz essa paz, essa consciência,
essa esperança, essa alegria no sofrimento, traz essa certeza da glória. Sim, Senhor, sim, meu Deus, traz essa alegria e essa certeza do amor de Deus em nosso coração. Pessoas aqui que foram rejeitadas, pessoas que estão passando por sofrimentos intensos, pessoas que foram excluídas, abandonadas, pessoas que foram criadas num sistema religioso deprimente, opressor, maligno, gente que desenvolveu uma caricatura de Deus, um Deus mau, um Deus perverso, um Deus cruel. Senhor, nos liberta disso e revela o teu grande coração, e revela-nos a tua alegria. Tu és o Deus que abraça, que beija, que faz uma festa para os filhos perdidos. Tu és o Deus da alegria verdadeira. Que essa alegria possa brotar em cada coração hoje, que essa alegria possa fluir em cada alma hoje. Tira a tristeza, tira o desânimo, tira a depressão, tira a angústia, tira a ansiedade, a preocupação, tira a perturbação, Senhor. E que a tua palavra traga essa alegria, a alegria da glória, a alegria do céu, a alegria da certeza absoluta que o Senhor está conosco, que o que o Senhor começou Ele vai completar. Essa certeza plena de que não há nada, nem morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa convicção plena que a morte não é o fim, mas o nosso destino é a glória, é a face adorada e gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do quem oramos, ó Pai. Se alguém aqui nessa noite ainda não creu, se alguém aqui nessa noite ainda não experimentou isso, que essa palavra suscite fé verdadeira. Se alguém que está em casa, Senhor, assistindo isso, está se sentindo solitário, isolado, sozinho, que essa palavra traga essa alegria, essa consciência profunda de que é amado. Pessoas que perderam entes queridos, que estão se sentindo órfãos, que sejam abraçados pelo Pai dos órfãos. As viúvas, que sejam abraçados pelo marido das viúvas, que é o próprio Deus. Que sejam abraçados no amor eterno. Que esse sentimento de perda seja tirado, porque em Cristo nós ganhamos tudo, e em Cristo nós temos tudo, e a Cristo seja a glória, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Essa confiança que me põe de pé, palavra proclamada em meio à indizível dor, está consumado. Me agarro a esse brado e vejo o sorriso de Deus sobre mim. Cordeiro imaculado que se ofereceu, com preço de seu sangue conquistou a minha paz. Tudo isso me basta. De pé como um filho, recebo o beijo e a bênção de Deus. Por isso esse olhar de certeza, caminho sem pressa, eu sempre renasço das cinzas, guardei um sorriso pro fim. Eu canto e carrego bandeira, eu toco viola e tambores, eu vivo tranquilo e confio, eu quero saber mais de Cristo. Por isso esse olhar de certeza, por isso caminho sem pressa, eu sempre renasço das cinzas, guardei um sorriso pro fim. Eu canto e carrego bandeira,
cabeça.